Shalom, irmãos e irmãs. Tudo bem? Como é que você está? E bom estar juntos aqui mais uma vez, mais uma manhã. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma história. Uma história muito interessante, inspiradora. Eu li a respeito dessa história, desse testemunho, um tempo atrás. E essa semana me veio à mente, lendo algumas coisas, e descobri essa história, relembrei dessa história. Uma história que fala de perda, uma história que fala de sofrimento, mas sobretudo é uma história de fé. É uma história que inspira pelo legado que essas pessoas envolvidas nessa história traz para nós. É a história a primeiro personagem dela é do missionário chamado Jim Elliot. Jim, um jovem muito apaixonado por Jesus, e tinha no seu coração ganhar vidas, ganhar almas para Cristo. E com essa motivação no coração, ele, juntamente com 4 outros amigos, também com esse ardor no coração, viajaram numa missão que era alcançar uma tribo indígena, os Aucas, no Equador. E aí eles pousaram do avião no rio, no leito de um rio, esperando entrar em contato com essa tribo. Uma tribo não alcançada que ninguém, chamado Homem Branco, tinha ido ainda até essa tribo. E eles todos esperançosos, alegres, quando eles pousam o avião, eles encontram com os índios, mas esse encontro não foi favorável a eles no aspecto físico, porque foram recebidos com lanças e os 5 foram mortos. Primeiro contato, primeiro instante, eles morreram. A notícia chegou até onde estava a esposa do Jim, a Elizabeth. Também estava acompanhada a sua filhinha, a Valerie, de 8 meses. E receberam a notícia do que havia ocorrido lá na selva, na mata, com os Aucas. E quando a gente vê essa história, a gente fica pensando o que passaria o que passa na nossa mente se a gente, no inimaginável, que é tentar se colocar no lugar dessa esposa, Elizabeth. O que você faria numa situação semelhante? Talvez muitas pessoas abandonariam aquela missão, voltaria para sua casa, seguiria sua vida. Mas é interessante, irmãos, e esse é um grande testemunho, não apenas de Jim, que partiu para essa missão, mas também da sua esposa, Elizabeth, que ela não abandona a missão. Ela permanece e dá continuidade às aspirações do seu esposo, dos seus amigos missionários, que também faleceram, e com sua filhinha ainda bebê. 2 anos depois, após a morte do seu marido, ela consegue ir para a tribo dos Aucas e pregar o evangelho para aqueles que haviam assassinado seu marido. E ali ela planta a semente, ali ela ganha muitos frutos e os Aucas conhecem Jesus. Irmãos e irmãs, que inspiração de fé! Porque ela, a Elizabeth, ela deixa um legado para todos aqueles que conhecem essa história. Que o sofrimento não é o fim, porque a inspiração de Elizabeth é o que nós conhecemos, ou podemos pensar no que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, o versículo 8. Quando ele diz que Jesus foi obediente até a morte. Elizabeth mostra uma obediência ao seu mestre, ao seu Senhor, e o seu amor. Assim como Paulo está dizendo aos Filipenses que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Porque
a cruz traz perdas. O que Elizabeth escolheu foi ir até a cruz. E lá na cruz, lá no sofrimento, lá na sua perda, ela descobre algo bem maior. E assim ela foi, durante toda a sua vida, uma grande incentivadora, motivadora das missões, de pregar o Evangelho durante toda a sua vida, até a sua morte aos 88 anos. Um legado, querido, de obediência, de fé, que nessa manhã, diante de um tempo onde muitas pessoas têm tido sofrimento, as mais diversas formas, esses sofrimentos chegam na vida, mas independente da forma como esse sofrimento possa chegar, que ele nunca seja um impedimento para algo maior. Para Jean, jovem, para Elizabeth, já aos 88 anos, mas eles deixaram um legado. E a pergunta dessa manhã, queridos, que essa história nos inspire a deixar um legado, muito mais do que qualquer outra coisa material, mas um legado de fé. Talvez, se nós fôssemos escrever hoje o que o autor aos Hebreus escreveu lá no capítulo 11, os heróis da fé, os gigantes da fé. Com certeza Elizabeth e Jean estariam nessa galeria, como tantas outras pessoas e personagens da história estiveram, estão e outros ainda estarão por conta da sua demonstração de fé, de obediência ao Senhor. Que seja assim para a minha vida, querida, que seja assim para a sua vida, deixarmos um legado de fé para gerações futuras. Deus te abençoe, que dê um dia na paz. Shalom.